Fala, Rafa. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente começa, pessoal. Só mais um minutinho. Pessoal, vamos começando então. Ainda tem mais gente para chegar, mas vamos começar com uma breve recapitulação da aula passada. Então, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. E no domingo passado eu vi com vocês o verso 11, 12 e 13. Se não me engano, eu parei no 13. E aí a gente vai avançar do 14 em diante hoje. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 14. Aninha, se quiser colocar a aula para gravar, acho que já está gravando, né? Então tá, vou fazer uma oração e a gente começa. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade da gente se reunir nesse lugar agradável, espaçoso, com aparelhos de qualidade, fazendo uma transmissão online e podermos estudar a sua palavra juntos, Senhor. Nós gostaríamos de pedir, Senhor, que seu Espírito Santo esteja conosco nessa manhã e que a gente possa, no contato com a tua palavra, ter aquele sentimento de transcendência, de temor ao Senhor e aquela coisa solene, mas também doce e poderosa que a sua palavra confere quando o seu povo se reúne ao redor dela, Senhor. E não somente eu esteja ministrando aos irmãos e irmãs aqui presentes, mas que o Senhor também ministre ao meu coração, pois o pregador, aquele que dá aula, também precisa aprender, também precisa ser edificado. Então, que o Senhor edifique o meu coração e o dos meus irmãos aqui. Pedimos que a tua palavra nos conforte, nos console, nos confronte, que a gente saia daqui mais encantado pelo Senhor Jesus, amando mais o Evangelho, pois esse é o nosso objetivo, Senhor. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, gente, na aula passada, nós vimos o verso 11, 12 e 13. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele enfatizou de uma maneira bem solene o fato do conteúdo do evangelho não ser de natureza humana. E por que isso era importante? Porque, como eu havia explicado para vocês, alguns falsos mestres e falsos apóstolos haviam se infiltrado nessas igrejas da Galácia, nessa região que vai do norte da Ásia Menor e que vinha correndo para o sul, no tempo do primeiro século. A mesma região onde hoje se encontra a Turquia, que, por curiosidade, está tomada pelo islamismo. Mas naquele tempo o que predominava era o politeísmo de inúmeras religiões e o evangelho se propagando por toda a Ásia Menor. Então o apóstolo Paulo pregou, houve um avivamento, essas igrejas foram formadas e no decurso de um ano elas se desviaram porque falsos mestres haviam se infiltrado nela. O principal problema
e ponto polêmico que existiu na entrada desses falsos mestres é que eles estavam dizendo que Paulo era um falso apóstolo, que ele havia aprendido o evangelho dos demais apóstolos e que ele havia se desviado da essência da mensagem. Ele havia se pervertido. E ele não estava ensinando o evangelho como os profetas, como Moisés, como em todo o Antigo Testamento o evangelho foi ensinado. Então eles achavam que Paulo relativizava a lei. Eles achavam que Paulo desconsiderava todos aqueles preceitos do Antigo Testamento e que só dava importância à fé em Jesus. E por isso todo esse problema. E o apóstolo Paulo, antes de ele entrar na doutrina da justificação pela fé, ele primeiro fala sobre a sua autoridade apostólica. Porque se ele não tem autoridade como apóstolo, se ele não foi comissionado por Jesus, tudo que ele tem a dizer cai por terra. Então era de extrema importância que nesse início da epístola ele se defendesse o seu apostolado. E a primeira coisa que ele diz é: eu não recebi essa mensagem de homens. Eu não aprendi de Pedro, Tiago e João. Ele vai dizer que teve algum contato com os apóstolos, mas foi muito pouco. O que ele deixa claro e evidente para essa igreja da Galácia é de que ele havia recebido o evangelho de uma maneira sobrenatural, através de um ensino ou da comunicação do próprio Senhor Jesus ressurreto. E nós vimos isso na aula passada. E então ele começa a falar do passado dele, do tempo que ele era um fariseu, um rabino, sabe? Ele havia aprendido sobre o judaísmo aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre do primeiro século. Havia duas escolas muito conhecidas entre os fariseus no primeiro século, a escola de Hilel e a escola de Shammai. A escola de Shammai era mais radical que a de Hilel. E na escola de Hilel, você tinha Gamaliel, como uma das grandes referências. E o apóstolo Paulo aprendeu aos pés desse homem, dessa pessoa. E ele diz que o modo de agir dele antes da conversão, em seu zelo por Deus, era algo profundamente enganoso, perverso, e que fez com que ele, nesse auto-engano, perseguisse a igreja de Deus. E perseguisse, ele diz aqui, de forma violenta. Por que violenta? Porque ele dava o consentimento dele para que as pessoas fossem capturadas, presas, torturadas e mortas. Então o apóstolo Paulo ele teve participação direta na morte de pessoas que professavam a fé em Jesus. E foi esse que Deus sacou desse meio e fez o seu maior evangelista, maior teólogo, e uma das pessoas mais impressionantes em toda a Escritura, sem sombra de dúvida. Então, nós vimos um pouco disso. E no verso 14, ele diz o seguinte, continuando ainda esse assunto do passado dele. E na minha nação, então ele está fazendo referência aos judeus, pois ele era judeu, descendente da tribo dos hebreus, de Benjamim. Ele diz, e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade. Então, se fôssemos comparar os alunos dedicados à tarefa de se tornarem rabinos e eminentes fariseus no primeiro século, o apóstolo Paulo se destacava em comparação com os demais da sua idade. Ele era realmente muito zeloso, muito disciplinado. E ele apresenta isso tudo para que os gálatas entendam a grandiosidade da obra que Deus fez na vida dele. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então o apóstolo Paulo tinha muita consideração, muito respeito e zelo por toda aquela tradição do judaísmo, por tudo aquilo que foi se formando no período do segundo exílio babilônico. O segundo exílio babilônico foi importantíssimo, porque foi o exílio em que a tribo de Judá foi alcançada pelos babilônicos. No primeiro exílio, o reino do norte, ou os israelitas, foram completamente destruídos e atacados pelos assírios, um império que existia no norte da Mesopotâmia. Mas no segundo exílio, a importância do segundo exílio é que foi a tribo de Judá.
foi aquela tribo, aquele reinado que seguiu a genealogia de Davi, que tentou permanecer mais fiel à Torá. E a tribo a qual Deus enviou muito mais profetas e homens de Deus do que a tribo do norte. Então era um reino especial. Deus tinha um carinho por Judá. E nesse período do segundo exílio babilônico, em que muitos foram deportados para o território da Babilônia, porque foi isso que o Império Babilônico fez, nesse reino eles começaram a se organizar em grupos. Foi quando o termo sinagoga começou a ser usado, cuja definição é casa de oração, e as pessoas tiveram a liberdade, mesmo no período de exílio, de adorar, de se reunir, de estudar o Antigo Testamento, a Torá, mesmo nesse estado de cativeiro da Babilônia, porque era um reino que era transigente. Eles não eram como os assírios, que não permitiam outros deuses e que destruíam todo tipo de cultura, religião, tradição dos povos que eles alcançavam. Os babilônicos não. Eles traziam a nata do povo, especialmente, por assim dizer, a burguesia, as pessoas de classe mais alta, as pessoas da realeza, eles traziam essa gente para o seu território e faziam com que eles vivessem ali, tendo liberdade de adorar os seus deuses, numa espécie de sincretismo religioso. Então, nesse período, o judaísmo foi sendo formado, sabe? Muitas coisas que não encontramos no Antigo Testamento se tornaram tradição para os judeus, sabe? E o apóstolo Paulo se tornou alguém zeloso dessas práticas. Então, o Antigo Testamento não prescreve jejum 2 vezes por semana. Você não tem que lavar suas mãos, seus pés, seu rosto quando você chega da rua antes de comer. Mas tudo isso os fariseus observavam. E eles observavam, sabe, de maneira austera. Todos tinham que cumprir essas práticas, esses preceitos. Senão eles não tinham parte no reino de Deus e eram pessoas impuras. Olha o absurdo que se tornou a tradição. Isso mostra pra gente que uma pessoa, pelo zelo, a glória de Deus, pode praticar coisas, no mínimo, duvidosas, confusas e enganosas, e não perceber isso, que foi o caso de muitos judeus e do próprio apóstolo Paulo. Em seu zelo pela glória de Deus, você pratica coisas que Deus não pede. Ele nunca pediu de você. E continuando, verso 15. Mas, olha que maravilhoso. Esse mais, ele está falando, olha, tudo isso que eu descrevi do meu passado para vocês. Houve um ponto de interrupção. Houve um momento de inflexão. Houve um dia em que tudo mudou. E aí ele diz como foi. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Então ele está dizendo que num determinado momento, Deus fez com que o Senhor Jesus fosse revelado no apóstolo Paulo. Aquele ao qual o apóstolo Paulo perseguia, assim como aqueles que eram fiéis a Jesus, ao qual o apóstolo Paulo perseguia, Deus transformou esse homem de tal maneira que ele foi de perseguidor ao principal evangelista. Ele foi daquele que queria exterminar o cristianismo para aquele que queria ver ele se expandindo mais. E ele diz que Deus o separou antes dele nascer, no ventre. Por que ele apresenta isso? Porque para o apóstolo Paulo não havia coincidência na vida dele e nos planos de Deus. Tudo que ele passou ao longo da sua vida estava dentro da soberania, da providência e do propósito de Deus. O que ele está dizendo é que Deus sabia tudo o que ele haveria de fazer, quem ele haveria de ser. E Deus sabia e havia separado um dia específico para que esse homem conhecesse a Jesus e Jesus fosse revelado nele, dentro dele, de dentro para fora Jesus se manifestasse também. Porque o evangelho é isso. É Jesus compartilhando da sua vida conosco e habitando dentro de nós. E nós sendo, por assim dizer, como pequenos cristos, revelando de Jesus ao mundo. Então o apóstolo Paulo diz, ele revelou o seu filho em mim. E isso tudo ele havia planejado antes do meu nascimento, quando eu estava no ventre. Qual é a lição que a gente deve extrair daqui? Ele está falando sobre a conversão dele.
E está dizendo que a conversão estava dentro da soberania e do propósito de Deus. Eu não sei como vocês se converteram. Eu poderia, por exemplo, perguntar ao Jarbas e falar: Jarbas, me fala em 10 segundos como você se converteu. Jarbas vai falar o dia, o horário, como foi. Se eu perguntar ao André, capaz do André dizer a mesma coisa. Se eu perguntar a Ludmila, a minha avó, todos vão dizer: olha, foi desse modo, foi nesse dia, foi dessa forma. Qual é a grande verdade por trás de tudo isso? Independente de como vocês se converteram e como eu me converti, tudo isso está dentro do propósito, da providência e da soberania de Deus. Desde antes do nosso nascimento, ele determinou um dia que haveria de nos alcançar. E essa é a lição que o apóstolo Paulo quer deixar explícita a essas igrejas. Foi Deus me resgatou e me alcançou, apesar do que eu era. E ele o fez já tendo predeterminado todos os meus dias. É como disse o salmista: todos os meus dias estavam escritos no livro da vida, antes que nenhum deles sequer tivesse ainda acontecido. E isso é profundamente consolador, irmãos, porque Deus não perdeu o controle de nós nos determinados momentos e curso da nossa vida em que a gente se afastou dele. Ele continuou cuidando de nós. Vocês imaginem, ele era o Deus do apóstolo Paulo. A sua providência o guardava, o conduzia, cuidava dele, enquanto ele perseguia a igreja. Como entender algo dessa natureza? Contudo, é isso que a Bíblia diz, que essas ovelhas que ainda não foram transformadas em ovelhas, elas estão sob os olhos e o cuidado de Deus, até que o dia derradeiro chegue e Deus transforme por completo as nossas vidas. Tem um reformador do século XVI que ele faz uma declaração belíssima sobre essa passagem. Ele cita uma profecia do profeta Isaías. Ele ficou tão impactado, esse reformador, o nome dele é Rudolf Walder, e ele ficou tão impactado com a conversão do apóstolo Paulo que ele cita a profecia de Isaías, em que Isaías diz que no futuro o leão comeria palha como boi, e que o lobo habitaria com o cordeiro, e que a criança botaria a mão na toca da serpente, não seria ferida. E ele menciona que essa profecia havia se cumprido na vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque foi um lobo transformado em cordeiro. Era um leão vivendo agora junto ao cordeiro. Ele queria ver as ovelhas destruídas, e agora ele era uma delas. Então percebam que, apesar dessa profecia geralmente ser projetada de uma maneira escatológica para o futuro, para a volta do Senhor Jesus e para o reino de Deus instaurado na terra, ainda assim nós podemos fazer esse tipo de interpretação. Porque é algo belíssimo você imaginar uma conversão tão poderosa que ela pode ser comparada com um lobo que foi transformado numa ovelha, né? Você está falando agora que aquele que começou a boa obra em vocês será completada até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Estou falando outra. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós haverá de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Continuando. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos. Então o apóstolo Paulo está deixando claro: Deus me alcançou e me comissionou. E para isso, ele não disse que eu precisava passar pelo crivo apostólico. Ele não pediu que eu fosse encontrar Pedro, Tiago e João, que eram reputados colunas. Bem verdade que Tiago já havia sido morto, né? O outro Tiago, que é mais mencionado no Novo Testamento, seria o irmão de Jesus. Muitos se dividem entre o fato dele ser irmão ou não. Há a possibilidade de que ele era um primo, né? Mas não se sabe. Ele se apresenta como irmão do Senhor. E como os demais apóstolos não se apresentam dessa forma, nós devemos entender que o Tiago da Epístola, e que era reputado coluna no primeiro século, era parente de Jesus, seja irmão, seja primo. E eles eram muito respeitados. E Paulo não procurou esses três, Pedro, Tiago e João, para que eles pudessem analisar a sua mensagem. Paulo simplesmente começou a pregar aos gentios, o que é algo por si só impressionante.
porque ele saiu de um judeu perseguidor, que tinha zelo pela tradição judaica, da tribo da qual ele descendia, a um evangelista de gentios, de samaritanos, de gregos. Ele simplesmente passou por cima da parede de separação do preconceito e começou a ver essa gente com misericórdia, gente que antes ele tinha como impura, gente que antes ele tinha como perversa, separada, amaldiçoado, anátema do reino de Deus. Ele começou a olhar essas pessoas com amor, com paixão, e começou a alcançar alma por alma, vila por vila, cidade por cidade. Deus usava esse homem poderosamente. E o apóstolo Paulo enfatiza isso aqui, porque a gente tem que se perguntar, quando a gente se encontra com uma ênfase numa epístola, o motivo da ênfase. E é nas perguntas que a gente muitas vezes obtém uma boa resposta. Por que ele enfatizou tanto o fato dele não ter procurado os demais apóstolos? Porque era uma acusação levantada pelos falsos apóstolos. Esses homens estavam dizendo que ele havia aprendido de Pedro, Tiago e João, de que ele havia se encontrado com eles, ele havia recebido o evangelho deles e que ele havia se desviado desse evangelho, sabe? E o apóstolo Paulo diz: não, eu não os encontrei, eu não aprendi nada deles, eu aprendi tudo do próprio Senhor Jesus ressurreto. E ele, né, repetidas vezes, ele tenta enfatizar esse ponto. Nem fui a Jerusalém, o centro da tradição religiosa judaica, a cidade mais importante, a cidade de Davi, aquela cidade que ele conquistou, que era de um povo cananeu, dos jebuseus, e Davi conquista aquela cidade, a batiza como cidade de Davi, e ela se transforma em Jerusalém, a cidade mais importante para o povo israelita e para o povo judeu. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos, antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus o direcionou para essas regiões da Arábia. Provavelmente ele percorreu os desertos que vão da Síria até os desertos da Arábia. Ele percorreu todo aquele trecho que fica à direita do território da Palestina, de Israel, da Galiléia, da Iduméia, todo aquele trecho de 250 quilômetros que vai desde a Síria até o sul do e que fica colado no mar Mediterrâneo. Ele percorreu todas aquelas regiões e saiu evangelizando. E aqui os estudiosos eles não conseguem com exatidão entender quanto tempo ele ficou nessas regiões e quais lugares ele evangelizou. O apóstolo Paulo não apresenta esses detalhes, mas ele simplesmente afirma: eu percorri essas regiões antes mesmo de ir a Jerusalém. E depois ele voltou para Damasco. Aí ele diz que depois de 3 anos ele foi para Jerusalém, finalmente, para se encontrar com Cefas, com o apóstolo Pedro. Oi, Delci. Aham, legal. Então, quer dizer, isso você está falando É. e é que faz das pessoas. Isso você tiver que quando a gente sofre, é uma coisa que a gente escutou. É. Ou seja, uma evidência arqueológica, né, histórica, confirma que o evangelho se espalhou para valer no primeiro século, né? Tem historiadores, se vocês pegarem algum livro que fale sobre a história da igreja, tem muitos historiadores que dizem que Tomé, aquele que duvidou do Senhor, que disse que só haveria de crer se visse os buracos nas mãos e a cicatriz, né? Ele foi um dos que foi mais longe. Dizem que ele chegou até a Índia, embora você não tenha uma evidência clara sobre isso, mas tem historiadores que dizem que ele foi muito longe. Enquanto os apóstolos ficaram por aquele território do Oriente Médio, né,
Tomé foi além. E continuando, irmãos, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, né, o apóstolo Pedro, e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então ele está deixando claro de que ele não se encontrou com uma espécie de concílio, de que ele não foi recebido por uma mesa de presbíteros, e que todos passaram, né, por um crivo a mensagem dele para poder dar o aval ou estender a mão sobre ele. Isso não precisou acontecer. Ele simplesmente disse que encontrou brevemente o apóstolo Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e que não houve nenhum momento solene, né, nesse encontro. Ele simplesmente os conheceu. E ele vai dizer mais um pouco sobre isso. Ora, verso 20: a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Jesus disse que a gente não deve jurar, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos pés dele. Mas aqui o apóstolo Paulo está jurando diante de Deus. Estaria ele contradizendo o que o Senhor alertou a gente a não fazer? Oi? Testifico. É uma espécie de juramento. E como conciliar o juramento do apóstolo Paulo diante de Deus com Cristo dizendo para ninguém jurar? Né? Nós devemos entender que não é proibido falar de uma forma, né, solene e trazer Deus como testemunha quando o que está em jogo é muito sério. O apóstolo Paulo traz Deus como testemunha para enfatizar que o fato era verídico, porque isso se tratava da autoridade dele como apóstolo. Sem isso, tudo estava perdido. Então ele vem construindo e fundamentando todo esse argumento sobre o apostolado dele, desde o verso 1. Verso 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Então ele está dizendo, olha, eu fiz todos esses trajetos, me encontrei brevemente com os apóstolos, não fui recebido por um grande corpo apostólico e número grande de presbíteros, não passaram pelo crivo toda a minha mensagem, e a maioria das igrejas não sabia da minha existência. Aí ele continua e diz, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então aqui ele está não somente reivindicando sozinho a autoridade apostólica e selando o seu ministério. Ele está agora apresentando testemunho de inúmeras igrejas que conheciam pouco ele. Ele está dizendo aos Gálatas, olha, vocês se converteram pela minha pregação. E essas igrejas, elas se espalharam por Deus através da minha mensagem, sabe? Vocês agora estão duvidando de mim. Mas isso tudo aqui foi o que eu passei. E esse povo que ouviu falar do meu passado, ele não simplesmente duvidou do meu caráter e da atuação de Deus na minha vida, como pelo contrário, glorificou a Deus a meu respeito. Então ele está dizendo, olha, esse povo que me conhecia pouco está agindo de uma maneira mais cristã do que vocês. Vocês deixaram de glorificar a Deus a meu respeito. Vocês se esqueceram, sabe, da primeira vez que eu encontrei vocês, da minha primeira pregação, da conversão de vocês, do avivamento. Vocês se esqueceram das lágrimas que escorreram pelos olhos de vocês enquanto eu pregava, do Cristo que eu apresentei crucificado diante de vocês, de toda a mensagem. Vocês se esqueceram. Mas essas igrejas não. Elas ouviram falar do meu passado. E não somente não duvidaram, mas glorificaram a Deus pelo que ele havia feito na minha vida. Então ele tá trazendo outros testemunhos para que corrobore o testemunho dele. Porque senão seria somente ele se defendendo. Mas não, ele está dizendo, olha, eu não encontrei os apóstolos, eles não tiveram nada a dizer sobre a minha mensagem, as igrejas que eu passei glorificaram a Deus
pelas minhas pregações, e vocês estão aqui dando ouvidos a outros ensinadores, a fariseus, que estão descredibilizando todo o meu ministério. Então era importantíssimo que ele saísse em defesa do seu ministério. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. São que horas, pessoal? Quase 10 horas, tá bom. Então, como a gente ainda se encontra no mesmo tema, eu vou avançar pelo verso 1 e 2 do capítulo 2. E aí a gente termina e então o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal, eu vou falar sobre o verso 1 e 2, porque ainda está dentro desse assunto, e a partir da semana que vem, a nossa irmã querida Ludmila vai trazer uma aula. Qual é o tema mesmo da aula, Ludmila? O chamado da igreja. Isso é tópicos que aí vai lendo. Sim, sim. A Ludmila, então, ela vai. Vou fazer uma breve interrupção nessa aula para que ela traga um tema diferente, porque é importante a gente fazer uso desse pouco tempo que a gente tem aqui pela manhã para receber, né, e ser edificado pelos dons dos demais, e não somente, né, aquilo que eu acho que Deus me deu, o dom de ensinar, de pregar. E a nossa irmã Ludmila, Deus claramente a abençoou para ser uma excelente professora. Então ela vai trazer uma aula de um tema diferente semana que vem. Contudo, na outra semana eu já volto com Gálatas de novo. Aí depois de mais algumas semanas ela volta com uma segunda aula. Só para a gente poder ter um contato também com ela, ensinando, né? Ser um pouco mais dinâmico no tema, então a gente retorna para a Epístola aos Gálatas. Até porque, pessoal, essa epístola a gente vai levar meses para concluir. Eu presumo que uns 3 meses para concluir a epístola. Porque a gente está passando por versos que dá para passar de uma maneira mais breve, mas os próximos capítulos não tem a mínima condição, que é só doutrina, e doutrina importante. Mas, para finalizar essa aula, capítulo 2, verso 1. 14 anos depois, então o apóstolo Paulo, ele apresenta aqueles 3 anos e depois apresenta mais 14. Não se sabe se esses 3 se encontram dentro dos 14 ou se são 3 além dos 14. É difícil dizer. Ele procurou não ser muito detalhista, mas ele apresentou um panorama geral. E ele diz que 14 anos depois da sua conversão, dele ter já pregado e evangelizado várias regiões, ele foi uma segunda vez para Jerusalém. Só que aqui ele já foi com Barnabé. Ou seja, ele já estava com seu fiel escudeiro, com seu amigo mais próximo e que tanto participou dos seus momentos evangelísticos e das suas viagens missionárias. Os dois passaram maus bocados juntos. E Barnabé era o irmão e amigo fiel ao apóstolo Paulo. E eles levaram também Tito. E 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. Para quem não sabe quem é Tito, tem uma epístola, né, que leva o seu nome, que foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a esse jovem, que provavelmente estava na faixa dos 30 anos de idade, assim como Timóteo. Ambos, Timóteo e Tito, haveriam de começar um ministério. Timóteo atuou na cidade de Corinto, atuou entre os Efésios, e Tito atuou na ilha de Creta, na ilha de Creta. Né? Lá o apóstolo Paulo começou uma igreja e colocou Tito como responsável por conduzir aquela igreja, junto com outros presbíteros e tal. Então Tito era um jovem que o apóstolo Paulo gostava muito, tinha muito carinho por ele. Era um discípulo do apóstolo Paulo, assim como Timóteo. E são epístolas consideradas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. São epístolas em que o apóstolo Paulo fala sobre o que ele prescreve uma conduta para os bispos, para os presbíteros, para os pastores, assim como para os diáconos e toda a igreja, de uma forma geral, como ela deveria se conduzir.
Então são epístolas importantes. Se vocês pegarem e lerem elas com cuidado, vocês verão que hoje em dia as igrejas se desviaram muito de tudo isso que o apóstolo Paulo apresenta como regra para o pastorado. Muitas igrejas se desviaram disso. Mas, enfim, continuando, verso 2: Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Então ele está dizendo que Deus se revelou a ele de alguma forma, pode ter sido através de um sonho, de uma visão, e inclinou o espírito e o coração dele a ir para Jerusalém. E ele deveria ir para fazer um raio-x, para apresentar um panorama da sua mensagem para os apóstolos. Então é interessante, porque aqui o apóstolo Paulo já começa a apresentar a providência de Deus atuando no problema que ele estava vivendo. Porque isso que estava acontecendo com as igrejas da Galácia foi depois dele ter ido para Jerusalém. Mas o que a gente deve entender é que já naquele tempo em que Deus o havia direcionado aí para Jerusalém, seria importante para esse momento com as igrejas da Galácia, porque seria uma informação, sabe, que haveria de ajudá-lo muito nesse conflito que ele estava vivendo. Então Deus, de antemão, já havia preparado ele para ter encontrado os apóstolos, para os apóstolos terem ouvido a mensagem dele e terem dado o seu consentimento. E essa informação seria importante para que fosse apresentada no futuro, quando essa igreja, formada através da pregação do apóstolo, estava se desviando da mensagem dele. Então, olha que bonito, ele diz: E fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Então, ele está deixando claro de que Deus o havia comissionado para que, de uma maneira especial, se voltasse mais aos gentios do que ao povo judeu. Não significa que ele ignorou os judeus. Se vocês pegarem o livro de Atos, o apóstolo Paulo sempre começava pregando nas sinagogas, invariavelmente, a não ser numa cidade como Atenas, onde residia o coração da filosofia da época, a cidade mais importante da Grécia. O apóstolo Paulo pregou numa praça famosa, onde muitos filósofos se reuniam e pensadores. Mas não, em geral, o apóstolo Paulo procurava uma sinagoga e já começava a pregar para os judeus. Contudo, o ministério dele ele foi grandemente direcionado aos gentios, todo aquele que não era judeu. E ele apresentou isso aos apóstolos. Ele passou simplesmente, ele fez uma síntese dos 14 anos de ministério dele para Pedro, Tiago, João e os demais. É isso que ele está dizendo. Deus me inclinou aí para Jerusalém mais uma vez, e lá eu pude explicar melhor aos apóstolos toda a minha trajetória até aqui. E ele diz: Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. E aqui a gente termina a nossa aula. Então o que ele está dizendo é que ele usou da sabedoria e da inteligência para que ele pudesse fazer a apresentação da mensagem dele a quem era reputado como uma grande referência, sabe? A quem tinha muito respeito. Então ele procurou os apóstolos, os presbíteros, e conversou longamente com eles, expôs o evangelho que ele havia pregado durante 14 anos, de modo que ele não tivesse corrido em vão. Por que corrido em vão? Porque se ele tivesse apresentado a quem não era considerado uma autoridade na época, sabe, de que serviria o testemunho de alguém que não tem o respeito dos judeus? Então ele focou nos apóstolos, focou em presbíteros, expôs o seu ministério, e ele vai dizer mais à frente que os apóstolos não tiveram nada a acrescentar. Disseram: olha, você é um irmão, sabe, nosso no ministério. Você é um evangelista como nós. Nós não temos nada a dizer sobre o que você nos apresentou, porque é esse o evangelho. Essa é a doutrina por excelência, sabe, em toda a sua essência. Sabe, Deus realmente se revelou a você e te ensinou de uma maneira sobrenatural a palavra. E aí eles vão, o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente, estenderam a destra da comunhão a mim e a Barnabé, né? E eu termino aqui, porque depois daqui ele já entra num conflito muito mais sério,
que é o conflito envolvendo a circuncisão e a justificação pela fé. Só doutrina, mas muito importante, muito edificante. Mas enfim, pessoal, essa foi a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Estava conversando com amigos. Isso, né? Eles viram a ressurreição. Só não viu. Para dar uma força. Falou para ele que era É. para te refletir, né? Você vê que é quando que Jesus se tornou. A vossa liberdade. Ele teve com Cristo glorificada. Isso, eu falei, isso. É. Você vê a luta que ele teve para seguir em frente. É. Ele mesmo diz que ele foi um apóstolo fora do tempo, porque ele não somente não encontrou Jesus em carne e osso, como ele não conheceu a Jesus durante aqueles 40 dias que ele se apresentou. Esteve com Cristo, a Cristo esteve. Não, a gente não tem essa informação, provavelmente não, né? Você percebeu isso? Pois é. Então o apóstolo Paulo ele não teve com Jesus físico, ele não teve com Jesus ressurreto durante aqueles 40 dias que ele ainda esteve entre os discípulos, mas ele esteve com Jesus que já havia ascendido aos céus, o que tornava a mensagem dele algo realmente impressionante, porque nós não temos informação do Senhor Jesus se revelando a alguém dessa forma na Bíblia, só o apóstolo Paulo. Se outros não viram, eu não sei, né? Mas ele afirmou. Esse não era ele glorificado. Esse foi o período de 40 dias depois. É porque teve um período de 40 dias depois da ressurreição em que Cristo comia, sabe? Ceava, passava os dias com os discípulos e com os apóstolos. E a Bíblia diz que ele foi visto por 120 pessoas. Nós temos a informação em Atos de que ele foi visto por 500 discípulos. Contudo, teve um momento que o início do livro de Atos descreve que Jesus foi ascendendo enquanto ele falava com os discípulos. Ele foi sendo elevado, elevado, elevado e sumiu de vista deles. Depois dali, eles não viram mais Jesus, pelo que nós temos de informação, né? Nós não sabemos se Jesus apareceu a Pedro, Tiago, João, assim como apareceu o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo ele diz: olha, o Senhor Jesus apareceu a mim glorificado, né? Não simplesmente ressurreto, mas glorificado. E visão que Jesus teve de Nós podemos dizer que ele viu, né, uma manifestação impressionante da glória do Senhor, né? Aqueles olhos de chama, as vestes brancas, o cinto de ouro no peito, né, os pés brilhantes com bronze polido, aquilo tudo é para dizer, para tornar mais excelente a glória de Jesus. Não significa que Jesus realmente tem olhos de fogo, um pé brilhante, um manto branco, mas aquilo tudo é um tipo de metáfora, de simbolismo, de figura de linguagem, para dizer que Jesus é excelente por natureza. É poder, é amor, é ternura, é compaixão, é poder absoluto, é amor infinito, sabe? Tudo é glória. É por isso que ele é apresentado nesses termos. A gente não precisa imaginar que os olhos dele estão em chama. Sim, é o que ele diz, que ele aprendeu por revelação. A gente não sabe se ele recebeu tudo de uma vez, se ele foi sendo ensinado aos poucos, é porque ele tinha tanta experiência sobrenatural, pelo que ele diz, que você fica assim em dúvida sobre se ele recebeu um conhecimento gradativo ou se Cristo ensinou de uma vez. Mas ele chega ao ponto de dizer que ele foi arrebatado e viu o céu. E ele disse que ouviu coisas que ele não era permitido que ele repetisse. E ele falou que foi receber um espinho na carne para que essas visões não fosse uma pedra de tropeço para ele e ele se tornasse alguém orgulhoso. Impressionante, né? Isso é interessante, esse ponto aqui eu termino, pessoal, porque muita gente busca dons hoje em dia. E a gente tem geralmente em alta estima
Quem fala em línguas, quem teve revelação, quem sonha, quem cura e faz barbaridade em nome de Deus. Contudo, o apóstolo Paulo está dizendo que essas visões poderiam ter sido uma pedra de tropeço para ele se ele não tivesse recebido um espinho na carne junto com elas, que mantinham ele humilde, sabe? Então você ter a visão da glória de Deus não necessariamente deve ser a sua meta. A sua meta deve ser você estar reproduzindo o caráter de Jesus, que nem sempre se importava de ver coisas grandiosas. Se você pegar os maiores exemplos de fé no Novo Testamento, não são de pessoas que quiseram ver milagres, são de pessoas que se afastaram, como o centurião, que disse: Olha, eu não preciso recebê-lo na minha casa porque eu não sou digno. Apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse: Essa foi a maior fé que eu vi em Israel. E hoje em dia as pessoas querem ver milagres, querem entrar no estádio, ver coisas grandiosas, e Jesus disse que a maior fé não é essa. Então os valores hoje em dia eles são muito invertidos se comparados com a Bíblia. E eu acho interessante as pessoas não perceberem isso. Aquela conversão da mulher sírio-fenícia, que veio seguindo Jesus atrás dela, e Jesus meio que ignorava, ele sabia o que ia fazer, mas ele ignorava ela. E ela continuava insistindo, até o ponto que os discípulos chegaram, bateram em Jesus. Jesus, ela está enchendo o saco da gente. Aí Jesus fala, não é bom, é, 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 ele diz que era importante que ele desse proeminência aos filhos do reino, aos judeus. E aí ela disse, sim, Senhor, mas as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos vão lá e comem elas. Então essa mulher, ela se colocou de uma maneira, ela se colocou nesse estado de humilhação. Ela falou, realmente, eu não descendo dessa tribo, de nenhuma das 12 tribos. Eu não tenho tradição, eu não sou respeitada por ninguém, Senhor, mas eu tenho fé para receber algo de você. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Essa que não se considerava nada, teve a sua filha curada, porque disse que os cachorrinhos podiam pegar das migalhas que caíam da mesa. Então, é importante a gente lembrar dessas coisas. É melhor do que tem um ditado não, uma frase. Minha esposa está lembrando que eu tenho que terminar. Tem uma frase de um reformador, que eu me esqueci o nome, que é belíssima. Ele estava falando sobre os milagres e sobre a fé. Aí ele diz: Olha, muita gente hoje exalta os milagres em nosso tempo, mas eu gostaria de lembrá-los que, com base no Novo Testamento, melhor do que a fé que opera milagres é aquela que pode viver sem eles. Essa fé, Jesus diz que é maior. Essa fé que se priva de poder ver coisas grandiosas e que simplesmente confia no Senhor Jesus e no seu caráter. Irmãos, vamos terminar, senão a gente não vai ter tempo de tomar um café. Gente querida, um abraço, um beijo para vocês. Espero que tenham gostado da aula. E semana que vem a irmã Ludmila dá aula e na outra semana eu volto com Gálatas, tá bom? E a gente se vê amanhã, na reunião das 9. Olha, tem ceia daqui a pouco, tá? Então quem quiser preparar o pão, o vinho, a gente se vê daqui a pouco lá na ceia. Tá bom, gente? Vou desligar aqui para correr. Um abraço forte. Tchau.